Olá pessoal, voltando aqui então na nossa segunda parte do nosso vídeo aí de taxonomia de Bloom, nós vamos falar daquele segundo nível, dificuldade média aqui, ó, aplicação e análise, que é justamente o nível de julgamento de saberes aprendidos, tá ok? Então vamos aqui ver como a gente identifica e monta uma questão de aplicação. Voltando lá então à Lei Maria da Penha, a gente trouxe aqui o mesmo texto inicial, aquele lá de conhecimento. Depois disso a gente complementou ele com outro texto aqui, que é uma pesquisa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que revela que 80% das mulheres agredidas não querem que o autor da violência seja punido com prisão. Ou seja, ele está trazendo uma nova informação sobre a Lei Maria da Penha, um novo contexto. Então ele diz, bom, você tem a Lei da Maria da Penha, né, que resolve questões que não eram formalizadas ou que diminui um pouco ali, que além disso diminui um pouco a violência. Ele fala aqui também, ó, que em 2013 revelou que as mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, mas que 700 mil ainda sofrem agressões no Brasil, ou seja, a taxa ainda é alta. Ele está trazendo aqui informações relevantes sobre ideias diferentes até, mas que complementam essa questão da violência da mulher. E aí ele vai para o enunciado. Percebendo que, apesar da promulgação da lei e os índices de violência contra a mulher ainda são alarmantes, propõe uma atuação direta com foco em educação de base. Então, pensando na educação de base, ele está dizendo, ó, os textos mostram que, apesar da Lei da Maria da Penha, a violência contra a mulher ainda é alta e poucas denunciam. Pensando na questão de educação de base, o que poderia solucionar? O que poderia ser feito para reduzir isso? Então, ele traz algumas questões aqui, ó, considerar os crimes contra a mulher como de maior potencial ofensivo, punindo os infratores de privação de liberdade, educar as mulheres para a defesa pessoal mais efetiva, agir na educação de base do ensino fundamental promovendo uma revolução de gênero, promover junto à educação de base um debate saudável, enfim, ele coloca algumas coisas que pedem para você julgar em relação a isso. Então, vamos aqui o parecer. Ó, perceba que na questão, apesar de remeter o aluno ao mesmo conhecimento adquirido, que são os conteúdos aprendidos, ou seja, a Lei Maria da Penha, a identificação, a interpretação desses dados que revelam que ainda é alto a agressão contra a mulher, enfim, trouxe uma situação inédita que combinou novos dados e informações, que são esses que eu acabei de dizer. Aplicando esses conhecimentos através de uma proposta de atuação direta com foco em educação de base, ó, ele fala que a gente aplicou esses novos conhecimentos ao contexto de educação de base. Então a gente está perguntando aqui, para a educação de base, frente a esses conhecimentos aqui, essas informações que você viu, o que poderia solucionar? Então é justamente o que ele fala, ó, ele pede que o aluno escolha uma nova situação concreta. Nesse contexto, ao buscar a resposta, foi capaz de gerar algo novo. Certo? O que é esse algo novo? É justamente a atuação da educação de base. Então, o que poderia, dentro da educação de base, ser feita para que isso reduzisse? Então, ele busca essa informação correta com base nesse enunciado. Legal? Vamos ver agora a questão de análise. Só voltando na aplicação rapidinho, você vê que ali a gente fala também, a gente faz um conteúdo de uma questão de múltipla escolha simples. Mas como a gente está gerando um conhecimento novo e pedindo para ele julgar aquilo, a gente já pode colocar ali questões de múltipla escolha complexa também, asserção-razão, casa bem com esse tipo de questão. Bom, para análise, ele traz o texto da lei, de novo aqui,
Ele traz aquela informação que a gente viu lá na questão de compreensão, que fala sobre a taxa de mortalidade das mulheres por agressão antes da lei aqui e após a lei, né? Ele traz mais um texto. A violência contra a mulher não é só física, então ele está falando que também tem a violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, tá? Ele traz esse novo dado aqui para o aluno. Ele traz uma outra pesquisa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que a gente viu na questão anterior, de aplicação. Então tem mais esta informação. E aí ele fala que ele vai para a pergunta direto. Tomando como base as pesquisas apresentadas, ou seja, todas essas que a gente viu aqui, avalie as informações a seguir. Então ele vai pedir uma conexão dessas informações para você julgar essas informações aqui que ele coloca. De acordo com o infográfico apresentado, excluindo as demais formas de violência contra a mulher, a mortalidade por agressão não diminuiu de forma progressiva com a promulgação da Lei da Maria da Penha. Então, você tem que olhar lá, apesar da lei, não diminuiu, ainda continua crescente. 40% das mulheres agredidas não querem o autor da violência seja punido com prisão por dependerem emocionalmente e financeiramente dos seus agressores. Aqui ele já pede uma conexão disso. A justificativa provavelmente está nessa relação que existe da violência psicológica, de criar essa dependência com a pessoa e tudo mais. Então ele dá algumas informações aqui que vão julgar novos saberes em relação a todos esses textos que eles colocaram aqui. Vamos ver como é que eles colocam aqui a justificativa dela. A estrutura dessa questão demonstra que a informação foi dividida em partes. Então, você vê que tem vários textos aqui diferentes, divididos em partes, para que o aluno possa entender a inter-relação existente entre elas. Fizemos isso nessa unidade, nesse item 2 aqui, quando ele fala que as mulheres agredidas não querem o agressor preso, porque dependem financeiramente, emocionalmente. Ou seja, esse texto aqui não tem ligação, aparentemente não tem a ligação, mas ele quer ver se você correlaciona. É exatamente isso que pede uma questão de análise. Então ele quer que o aluno entenda a inter-relação existente entre esses textos, utilizando elas para validar uma resposta, justamente esses itens. Legal? Então, normalmente, nas questões de análise, você tem 2 ou 3 textos bases diferentes, mas que se relacionam entre si. Você pode fazer múltipla escolha simples, bem elaborada, que casaria legal. E múltipla escolha complexa, com certeza, traz uma elaboração de questão de análise muito bem elaborada. Tá bom? Obrigado. Então agora a gente vai para a terceira parte do nosso vídeo, onde a gente vai trabalhar a produção de novos saberes, que são síntese e avaliação. Obrigado, pessoal.